Olá pessoal, tudo bem? Essa aqui é uma aula bônus do nosso curso de formação para vendedores profissionais de autopeça. Você está falando com o Wellington Barros, eu desenvolvi esse treinamento. Nessa aula aqui que eu vou liberar para você ter uma ideia do que tem dentro do nosso treinamento, eu estou visitando aqui o blog da Nakata. Então você vai acompanhar comigo aqui esse artigo da Nakata que eu vou comentar com vocês aqui, que são as 6 características essenciais de um bom vendedor de autopeça, né? Então, práticas de venda, né? Então, as 6 características essenciais de um bom vendedor de peça. Vamos ler aqui juntos, né? Empatia, conhecimento e persuasão. Essas são as características essenciais para um bom vendedor. Por isso, aproveitamos o momento para elaborar um material exclusivo sobre o assunto para quem trabalha com vendas. Criamos um infográfico com 6 qualidades mais importantes para um vendedor de sucesso. No material, destacamos características para quem trabalha com autopeças, enfatizando as práticas essenciais neste setor. Como você sabe, este é um segmento que exige um bom conhecimento sobre o produto, pois o vendedor não é um mero intermediário da compra, mas sim um educador sobre aquilo que está oferecendo para o cliente, tornando-se o seu parceiro. Por isso, ele deve contar com alguns diferenciais importantes. Reunimos nossa equipe e elencamos uma lista com as qualidades mais importantes para a atuação de um bom vendedor. Abaixo você encontra todas essas noções dispostas de maneira visual e intuitiva em um material exclusivo sobre o tema. Dê uma olhada. Então vamos lá. As 6 características essenciais de um bom vendedor, segundo aqui o blog da Nakata. Nakata, que é uma das maiores fabricantes de autopeças. E o que eles nos dizem aqui como essas características? Vamos lá, né? A primeira característica que eles colocam aqui é tem sede de conhecimento. Com tantas novidades chegando ao mercado, o bom vendedor sabe como é importante se atualizar. É preciso conhecer os detalhes e diferenciais de cada item à venda. Né? Quer dizer, entender muito daquilo que mexe é justamente isso que é o foco do nosso treinamento. Nosso treinamento ele te dá uma base técnica porque você precisa realmente se desenvolver a cada momento e realmente a cada dia chega novos produtos, novos lançamentos, algumas mudanças no que está acontecendo, né? A parte eletro e eletrônica, né? A parte de sensores dos produtos dos carros está mudando o comportamento, então o vendedor cada vez mais precisa ser mais técnico. E isso realmente é a dica número 1, ter sede por conhecimento, né? E a dica número 2 é entender a necessidade do cliente. Isso aqui é para todo vendedor, de uma forma em geral, né? Entender a necessidade do cliente ajuda na venda consultiva, que permite oferecer soluções certeiras. Então, concordo muito bem com isso aqui. Então, além de conhecimento técnico, quer dizer, eu conhecer tecnicamente o produto, eu tenho que entender sobre a necessidade do cliente. O cliente não está buscando só uma peça, ele está buscando uma solução para um problema, ele está buscando que você resolva para ele aquela situação de momento, mas que também você, de forma consultiva, lhe dê orientações, lhe dê rota, lhe dê caminho, né? Lhe dê trajetórias, né? Lhe dê tranquilidade. Então, o vendedor de peça, eu sempre comparo, um bom vendedor de peça, ele é como um dentista. Você só vai naquele dentista que for o dentista de sua confiança. É um médico de carro, né? Praticamente é isso, né? Número 3, saber ouvir. Né? Para entender o cliente, é preciso saber escutar sem interferir. Assim, o bom vendedor conquista a confiança do consumidor. Nós ensinamos lá no módulo de técnicas comportamentais e técnicas de venda, nós ensinamos a pessoa que o vendedor ele tem um comportamento de escuta ativa. Então, ele escuta o cliente e ele não fala muito pouco. Quando ele fala, ele o faz de que maneira? Ele faz perguntas que melhorem, que leve o cliente a solucionar o problema,
que leve o cliente a desvendar aquilo que de fato ele quer de verdade e que leve você a maximizar tanto a satisfação do cliente como a sua própria venda, né? E número 4, entregar valor. É preciso deixar claro que o cliente ganhou alguma coisa. O bom vendedor mostra os diferenciais de cada peça e os benefícios que o cliente obterá. Muito importante esse quarto ponto aqui, entregar valor, né? Eu sempre digo isso, que você como um técnico, você não vai oferecer para o cliente o produto mais barato, você vai oferecer para o cliente o produto que melhor vai atender a sua expectativa. Nós estamos trabalhando com veículo, nós estamos trabalhando com a vida, então nós temos que trabalhar com produtos de qualidade, assim como os produtos da Nakata, e fazer com que o cliente entenda por que ele deve pôr produtos de primeira linha de montagem, produtos que são fornecidos para as montadoras, além de informações, tipo, vou dar um exemplo prático. O cliente está lá na loja para trocar um terminal de direção, né? O terminal ele vai lá na barra, ele vai lá na caixa de direção, e esse terminal de direção, quando cliente precisa trocar um lado, ele tem em anexo uma peça chamada barra axial, né? Ou articulação axial, ou terminal axial, ou joelhinho, como as pessoas fazem. Então é muito importante, de repente, o vendedor indicar para o cliente, né, de forma assim, consultiva, a troca desses componentes, né? E você tem nessa barra de direção um terminal de cada lado, você tem uma barra axial de cada lado. É muito comum o cliente vai atrás de um terminal e de repente você mensurar, medir isso, talvez com apoio do mecânico junto ou até do cliente, né? Mostrar o conjunto, né? Mostrar ali uma imagem da caixa de direção, né? Virar a tela do computador para ele e mostrar para ele, olha, cliente, aqui você tem a caixa de direção, você está trocando este terminal, em anexo vai um outro terminal do outro lado e vai as duas axiais. Hoje as empresas já estão vendendo isso até em combo, né? Você já tem como comprar isso num combo, você já compra esse conjunto todo, né? E alertar o cliente sobre isso, né? Outra coisa, uma peça que é muito baratinha, que é uma coifa de proteção, uma espécie de guarda-pó que protege esse mecanismo, que muitas das vezes a pessoa não observa, e a simples troca disso garantiria que aquele produto, no caso a caixa de direção, que é um produto mais caro e um produto extremamente importante, tem uma vida útil maior e melhor. Então é isso que é entregar valor, é isso que é fazer o seu cliente comprar de uma forma melhor, e isso então é o nosso quarto item. Nós vamos então para o nosso quinto item. Aqui ele diz: educa o cliente. Educar o cliente é fundamental para fazer boas vendas. Você pode ensinar maneiras práticas de preservar o veículo e sua mecânica, que é, na verdade, o que eu disse aqui no item 4, que é você fazer a pessoa entender, valorizar o carro, valorizar aquele segmento, valorizar aquele conjunto do carro. E de que maneira que você faz isso? Eu sempre digo para as pessoas, onde é que o cliente aprendeu esse negócio de comprar peças baratas? Quem é que colocou na cabeça do cliente essa coisa de você ficar comprando peças sem procedência? Isso foi provavelmente criado por vendedores, criado por mecânicos, né? Pessoas que, na verdade, por falta de preparo técnico, que dão essa opção, né? Por quê? Porque a empresa Nakata, ela é comercial, então ela tem ali no seu bojo ali essa variável do preço. Mas ela, em primeiro lugar, ela vai atender o quê? As especificações técnicas dos produtos. Então, a primeira coisa que ela tem que atender é essa demanda de segurança, de garantia, de durabilidade, de qualidade do produto, atender às exigências de Inmetro. Então, quando você compara um produto Nakata, quando você comprar um produto de linha de montagem com um produto que é feito aí, você não sabe como, nem onde, nem porquê, é uma deslealdade muito grande. Então, o vendedor
Se a loja dele trabalha com esse produto de menor preço, ele pode até ter essa opção, mas ele, se for um bom vendedor, ele vai trabalhar de maneira para vender produtos de qualidade, produtos de primeira linha, né? Eu já treinei muitos vendedores, inclusive lojas onde eu entro para administrar. A tendência é que eu vá retirando de estoque esses produtos que não são produtos de qualidade, né? Eu sempre tenho nas lojas produtos de primeira linha. Trabalho com importado sim, mas desde que eu saiba a fonte e se esses importados estão atendendo às leis e testando na prática mesmo, né? Sempre escutando mecânicos, né? Porque produtos precisam ser produtos bons, né? Dos segmentos que o cliente, principalmente o cliente mecânico, fala, pô, eu coloco esse produto é bom, eu garanto, esse produto ele é excelente para este veículo. Então você tem que estar realmente inteirado de tudo isso. E o nosso item 6 aqui é soluciona problemas. O bom vendedor de autopeças também é um bom mecânico. É preciso combinar o conhecimento técnico com o de venda. Esse item que nós vamos encerrar essa aula aqui é o que tem lá no meu treinamento. 80% do nosso treinamento é para te capacitar tecnicamente para ser um pecista, que nós chamamos, que é o profissional que entende de peça. É praticamente um mecânico. E veja, pessoal, eu já convivi com vendedores de peça que não sabe onde que vai o pivô da direção. Ele consegue vender o item, mas ele não sabe onde que ele vai lá na composição da suspensão do veículo. E isso é muito ruim. Por quê? Porque ele não buscou entender sobre esse produto, não buscou fazer nenhum tipo de avaliação e nenhum tipo de estudo. Eu, por exemplo, queria deixar para vocês, eu consigo até montar e desmontar alguns componentes, tá? Mas nunca fui mecânico e nem tenho intenção de ser. É porque eu preciso entender como a coisa funciona, porque eu treino pessoas. Eu treino pessoas, por exemplo, um vendedor de autopeça que vai atuar em um auto center, por exemplo, ele precisa ter muito mais noção, de repente, do que um vendedor que vai atuar em uma autopeça de maneira comum, né? Só vendendo a peça. Então eu preciso saber onde que esse terminal vai, qual é a sua importância, qual é a sua função no veículo. Para quê? Para que eu, de forma consultiva e técnica, eu explique isso para o meu cliente. Então, o item 6 soluciona problemas. Pessoal, eu vou então encerrar essa aula aqui, né, agradecendo você que me acompanhou até aqui, agradecendo o blog da Nakata aqui por trazer essa informação de valor e revisando aqui com você nesse infográfico essas 6 características essenciais de um bom vendedor, né? Então vamos conhecer uma por uma para a gente terminar esse vídeo, né? O item número 1 é ter sede de conhecimento. Isso vale tanto para um treinamento de um curso de formação para vendedor de autopeça como para a vida. Mas é isso, ter sede de conhecimento é o item número 1. O item número 2 é entender a necessidade do cliente, né? Eu tenho que entender que o cliente, quando vai lá na autopeça, quando ele vai no autocentro, quando ele vai na oficina, ele está indo lá com um problema e o que ele precisa é de uma solução, e isso envolve a comercialização ou não de peças e serviços. Mas ele não está atrás lá de peça ou de serviço, ele está atrás de uma solução para um problema. Então, é isso que o segundo item aqui quer fazer você entender. Número 3, saber ouvir. Essa é uma característica essencial para qualquer vendedor, né, que é a escuta ativa, porque é através de você ouvir o cliente que você vai entender a sua real necessidade. Então esse é o item 3, saber ouvir. O item 4 é entregar valor. Não é vender peça, é entregar valor. O cliente tem que sair de lá com uma experiência positiva, né? Ele precisa sair de lá com uma intenção com uma sensação, né? Um sentimento de que ele
saiu de lá com um valor maior do que aquele que ele deixou monetário lá no caixa da sua empresa. Então ele saiu de lá com a peça, ele saiu de lá com uma garantia, ele saiu de lá com uma informação, ele saiu de lá com conhecimento, ele saiu de lá com uma segurança, ele saiu de lá com uma consultoria. Então, entregar valor é o item número 4. O item número 5 é educar o cliente. Cuidado com o item número 5, porque você não vai ser um professor, você vai ser um consultor. Então, eu sempre digo, a diferença é não seja um ditador de verdades, né? Você ouve o cliente, né? A maioria das pessoas tem suas próprias crenças, as suas próprias visões, né, de mundo e de realidade. Pode ser pessoas que já estão contaminados por esse mercado, e quem contaminou, de repente, foi um outro vendedor, de repente foi um outro mecânico, né? Então o mercado de autopeça é cheio desses produtos aí que ninguém sabe de onde veio, nem para onde que vai, é cheio de gambiarra, é cheio de um negócio, vamos colocar uma borrachinha nesse terminal aqui que resolve, você entendeu? Então educar o cliente é fundamental, mas também é muito perigoso, você tem que saber fazer isso de uma maneira segura, para você não perder venda, não perder cliente, não parecer ser assim muito invasivo naquilo que o cliente acredita de verdade, e isso precisa ser conquistado devagar. Esse é o item número 5, educar o cliente. O item número 6, solucionar problemas. Na verdade, no fundo, tudo o que a gente tem que fazer quando a gente atua na área de vendas é o número 6, é solucionar problemas. As pessoas não estão ali para fazer amizade, não é a principal meta da pessoa, mas ela está ali para ser recebida e atendida por um profissional que vai solucionar problemas, né? Para você, então, ser um profissional completo, você precisa combinar noções técnicas e interpessoais. E se você quer saber mais, aulas como essa, um total de 120 aulas, onde você aprende a manusear e decifrar catálogos, aprende a lidar com o cliente, aprende a lidar com o produto, aprende a lidar com o mercado. Clique aqui para assistir a aula completa. Conheça o nosso curso de formação profissional para vendedores de autopeça. Um forte abraço e eu aguardo você na nossa próxima aula. Até mais.